Bom dia. Bom dia. André, na semana passada eu vim com você. Seja bem-vindo. Estava fazendo um curso de não deixa eu começar. Bom, a maioria me conhece, né? Meu nome é Rosemary. Frequento essa casa já há mais de 2 anos, mas no Espiritismo já estou há cerca de 17 anos, iniciei lá no Rio de Janeiro. E, primeiramente, gostaria muito de agradecer a oportunidade e ao incentivo, principalmente do Walter e do Paulo, que me incentivaram muito para ter essa primeira oportunidade. Na verdade, me sinto um pouco como numa pegadinha, né? Uma pegadinha construída por mim mesma, porque passei pelo menos umas 2 semanas preparando uma palestra com visual para vocês, mas esqueci o principal, avisar o Walter, né? Eu achava que a aparelhagem ficasse na casa. E aí, ao chegar aqui hoje, me deparo com essa surpresa. Então, vocês vão perder as imagens muito belas que eu havia separado e vou pedir licença para estar usando um pouquinho a minha cola, né? Que pelo menos copiei tudo que estava lá, não vai me fazer falta, vai fazer mais falta realmente na condução. Mas é assim, né? A vida é assim, é feita de imprevistos e a gente tem que bola para frente, né? Bom, nosso estudo de hoje vai falar, como está no quadro, sobre evolução e progresso espiritual. Quando o Walter me apresentou esse tema, ele disse: Rosemary, você tem esse tema, mas se você quiser, você pode mudar, né? A gente deixa o tema livre que você queira escolher. Mas eu costumo dizer que o soldado no quartel quer trabalho, né? Então, se esse tema me foi oferecido, vamos lá, né? Então a gente foi procurar entender. E aí vamos tentar entender primeiramente o que quer dizer cada palavra desse nosso estudo de hoje. Então, a evolução seria desenvolvimento ou transformação de ideias, sistemas, costumes, hábitos. O que seria essa transformação de ideias, sistemas, costumes, hábitos, né? A gente nasce, é criado em determinado local, em determinada família, né? E aí a gente cresce com determinados hábitos e costumes desses locais, dessas famílias. O que às vezes é normal numa determinada localidade é proibido em outra, né? A gente tem vários exemplos disso aí pelo mundo afora, né? Se dentro da tribo indígena é normal andar nu, aqui na cidade a pessoa seria presa. Então, esses hábitos e esses costumes que existem em cada local e que a gente precisa entender e não julgar muitas vezes, né? Assim como às vezes a gente nasce numa família que nos dá determinados valores, e aí quando a gente encontra uma outra pessoa que traz outros valores, a gente às vezes não entende muito bem, mas ele foi criado naquele tipo de hábito. E mais um pouquinho, falando da evolução, diz também, dentro do dicionário, que é uma mudança vagarosa e natural de pessoa ou coisa, e também uma transformação progressiva. Então, essa é uma mudança vagarosa e natural, né? Às vezes a gente fala assim: mudei, não sou mais assim, mudei. E no dia seguinte, ou no momento seguinte, a gente está fazendo a mesma coisa, porque a mudança dificilmente ela é assim, de uma hora para outra, né? Como diz aqui no dicionário, ela é vagarosa e ela é progressiva. Então, a gente mesmo tem que ter esse entendimento, né? Quando a gente entra, às vezes, numa determinada casa religiosa, né? E aí a gente fala: eu entrei, a partir de hoje eu já mudei. Mas é muito difícil, né? Acho que para a grande maioria a coisa não funciona dessa maneira. Então a gente tem que ter esse entendimento de que é passo a passo, né? Cada dia um pouquinho melhor, mas sempre progredindo, não vai retroceder, né? E aí a gente parte para a definição de progresso. Seria um movimento para frente, um desenvolvimento para melhor ou pior. Então, é um movimento para frente, ele não retrocede, né? E por que para melhor ou para pior? Por quê? Muitas vezes a gente fala: fulano melhorou, mas também fulano piorou
como para o pior. E sempre nesse movimento para frente. Então, a gente já tem essa noção, né? Da evolução e dessa transformação vagarosa, para frente, né? Essa evolução. E aí a definição de espíritos. E aí eu fui lá no livro dos Espíritos, na pergunta 76, em que diz assim: que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos superiores respondem a Kardec: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, os espíritos são criaturas de Deus, inteligentes, né? Diferente dos animais, das pedras, das plantas, né? São criaturas de Deus com essa inteligência. E aqui ele diz que eles povoam o mundo fora do mundo material, porque a gente tem esse entendimento, né? Que espíritos seriam os desencarnados e quando encarnados somos almas. Mas na realidade o que a gente está tratando aqui em termos de evolução espiritual seria de todos nós espíritos, encarnados ou desencarnados. Então, o que trata o nosso assunto de hoje é isso, né? Essa evolução do espírito, dessa criação divina. Na pergunta 115, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem a Kardec: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, Deus criou todos os espíritos iguais. Deus nos criou a todos iguais. Não deu um pouquinho mais de saber para um e uma ignorância total para outros. Nos criou todos do zero, né? E aí, a cada um deu uma missão para que cada um fosse evoluindo, progredindo, vagarosamente, como a gente aprendeu, né? E se transformando, sempre marchando rumo a essa perfeição. E aí me chamou a atenção aqui essa palavra missão. Antigamente eu ficava pensando que uma missão seria algo assim para transformar o mundo, né? Eu tenho que ter uma missão muito grandiosa. Eu tenho que fazer alguma coisa que marque muito uma nação inteira, né? E aos poucos, estudando, eu fui observando que a nossa missão, ela está implícita, né? Ela está dentro das pequenas coisas do dia a dia. E aí eu vou pedir licença a vocês para contar uma pequena história minha pessoal, onde eu penso muito nessa minha missão, né? Que é com relação à minha filha. Há muitos anos eu engravidei 2 vezes e sofri 2 abortos espontâneos. E para mim foi muito difícil cada perda. Primeiro porque toda mãe, né, que tem esse sentimento, né? Quando perde já tem aquela sensação. E foi muito no início da gestação, com muito pouquinho tempo. Mas eu tinha a tristeza de perder e uma outra tristeza que eu sempre quis muito ter uma menina. Eu tenho 3 irmãos homens. E aí, sempre pedi a Deus uma menina. E aí, quando eu perdi as 2 vezes, eu ainda tenho um caso de um aborto retido. Não sai naturalmente, eu tenho que me internar no hospital e retirar o feto já morto. E, então, aí quando eu perdi, eu ficava pensando, meu Deus, será que era a minha menina? Eu ficava pensando muito nisso, né? E triste. E aí, passado algum tempo, eu estava frequentando a segunda casa espírita lá no Rio, que eu frequentei bastante tempo, e lá tinha um hábito, eu não sei se vocês aqui, ao todos, já frequentaram algum tipo de casa assim, um hábito que hoje a Federação Espírita Brasileira não deseja mais que seja feito dessa forma, que é o passe junto da palestra pública, junto com desobsessão, você tinha a oportunidade de falar com os espíritos e tal. Então, a casa estava tentando sair dessa forma de trabalhar, mas a comunidade do entorno não aceitava muito quando se tentava fazer diferente, mas a Federação
espírita já vinha batendo nessa tecla, né? E aos poucos eles foram conseguindo transformar. Mas nesse momento ainda existia isso. E aí quando eu fui tomar um passe, eu estava realmente, era sexta-feira, 2 dias antes do Dia das Mães. E eu estava assim, muito, muito triste. E aí na hora do passe, eu normalmente nunca perguntava nada, porque eu acho que se os espíritos superiores tiverem que mandar algum recado, vai ser através de um sonho, de uma pessoa amiga que vai me dar um conselho, né? Mas nesse dia eu estava muito triste realmente, porque já tinha perdido as 2 gravidezes anteriores, estava tentando engravidar novamente, estava demorando. E aí eu resolvi fazer uma pergunta, e eu perguntei, eu gostaria de saber se eu vou ser mãe. E esse espírito que estava me atendendo ficou alguns minutos calado, e depois disse, sim, você vai ser mãe, esse espírito está sendo preparado. E eu saí mais tranquila desse passe mediúnico, né? E voltei para a reunião pública. Lá o passe era dado durante a palestra, as pessoas iam saindo e iam retornando. E aí no final disseram o seguinte, olha, domingo é Dia das Mães, e aí nós fizemos uma brincadeira, compramos algumas lembranças, vamos sortear algumas pessoas. E pegou o livro de presença e pá, saiu quem? O meu nome. Eu falei, hoje eu estou sentindo uma vibração positiva, né? Já uma resposta positiva. Agora esse brinde do Dia das Mães, eu nem sou mãe. E 2 meses depois eu estava grávida da Júlia, que vocês conhecem. E aquela felicidade toda foi uma gravidez de risco, foi um parto complicado, ela nasceu prematura de 7 meses, deu bastante trabalho, mas hoje está aí aquela moção que todo mundo conhece. E o que isso tem a ver com a minha missão? Hoje, ao passar por certas situações com a Júlia, situações comuns de adolescentes que todos os pais passam, eu penso, por que Deus conferiu essa missão a mim, de ter a Júlia? Porque ela escolheu a mim como mãe, porque eu escolhi ela como filha. E aí, às vezes, em alguns momentos de conflitos, né, que a gente tem, eu penso, não foi à toa. Deus, Ele tinha certeza que eu seria a pessoa capaz de aceitar a Júlia, de entender a Júlia como ela é. Não foi dada a minha vizinha essa missão, a uma outra pessoa, foi dada a mim. Então, eu venho trazer essa reflexão para vocês, porque quando a gente pensa, né, numa missão, como eu disse antes, para o mundo, eu tenho que fazer alguma coisa que vá, né, abalar as estruturas do mundo, melhorar alguma coisa, a gente tem que olhar dentro da nossa casa, dentro dos nossos familiares, né, que a nossa missão pode e deve estar ali, bem pertinho da gente. É essa aceitação de algumas situações que às vezes a gente acha que não é normal, ou que não é própria a nós. Essa aceitação, mas uma aceitação com segurança, uma aceitação com trabalho, não uma aceitação de braços cruzados. Então, que cada um possa fazer a sua reflexão com relação à sua missão no dia a dia. Agora, voltando aqui ao nosso estudo, nós temos o progresso moral e o progresso intelectual. Na marcha rumo à perfeição, o espírito necessita desenvolver tanto o progresso moral quanto o intelectual. Mesmo que ambos não se desenvolvam no mesmo ritmo, há de alcançarem a perfeição total. Na primeira casa espírita que eu frequentei lá no Rio, eu estava bem recente no movimento espírita. Eu já contei essa história aqui para algumas pessoas. Aconteceu um fato muito simples, mas que me marcou bastante, porque eu estava iniciando o movimento e interessante que as coisas, quanto mais eu estudava, mais eu lia, mais eu ouvia, mais eu achava que tudo aquilo eu já conhecia, já entendia. E era uma casa muito grande na Tijuca. E a palestrante, lá era tudo muito formal. E a palestrante, logo no início da fala dela, ela disse o seguinte: gente, eu estava vindo agora para cá e vi um acidente relativamente grave aqui próximo, numa rua de muito movimento também lá na Tijuca. E aí, quando eu cheguei mais perto, eu vi um carro muito parecido com o do meu irmão. E
fiquei muito preocupada e procurei chegar mais perto, aquele tumulto de gente, de polícia em volta, e eu preocupada pensando que poderia ser meu irmão, que ele passa por ali naquele horário. E quando eu cheguei bem perto, eu vi que o carro não era dele, e aí eu senti um alívio, fiquei muito aliviada. E na mesma hora, eu me senti muito culpada, porque eu fiquei aliviada porque não era o meu irmão, mas não era o meu irmão de sangue, mas era um outro irmão espiritual, porque se todos somos filhos de Deus, então todos somos irmãos. E ela ter falado aquilo naquele momento em que eu estava iniciando no movimento espírita, assim, me mostrou que a gente ouve sempre, né, nos estudos, que o verdadeiro espírita é esse, que ele tem falhas, que ele tem os seus momentos, né, de erro, mas que ele procura se corrigir. E ela se corrigiu muito rapidamente, né? Assim que ela teve aquele alívio, ela pensou, não, mas é um outro irmão. Então, essa busca por essa perfeição moral passa por aí, pelo fato da gente se ver no erro, mas ter consciência do erro e tentar não errar novamente. Não é difícil, como a gente viu lá no começo, né? É vagaroso, é lento, mas é progressivo. Então a gente tem que ter fé que é progressivo, que a gente tem capacidade. E essa parte intelectual, a gente às vezes tem que sair um pouco daquela preguiça nossa, né? Preguiça de não ler, ou então aquela coisa que já está acostumado a só assistir ao mesmo programa de televisão, não procura se informar, não procura ver um programa diferente, não procura uma leitura sadia. Teve uma época que eu chegava no trabalho, todos os dias com o jornal embaixo do braço, e uma amiga pegava, mas ela só queria ler a parte policial. Tinha esse hábito. E era a única parte que eu não lia. Então, a gente tem que ter esse esforço, né? De sair daquela literatura que a gente está acostumado, né? Se eu só leio revista de fofoca, vamos procurar ler uma outra revista com dados importantes, diferentes, se a gente não conhecer, perguntar, ir no dicionário, né? Agora não é dicionário, é o Google, né? Minha filha me pergunta uma coisa, eu falo para ela, pergunta para o Google. Porque ela fica na internet o tempo todo, né? Esquece de perguntar lá da fonte, né? Ela vem me perguntar. Aí a mãe falava, vai ter no dicionário. Agora eu falo, pergunta para o Google. Bom, seguindo. Na pergunta 116 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores. E os espíritos superiores respondem que não, que todos chegarão à perfeição. Mas, para isso, precisamos desenvolver tanto o progresso moral quanto o intelectual. É o que a gente acabou de falar, né? Só para ilustrar mais um pouco com relação a essa progressão dos espíritos, existem 3 categorias, 3 ordens de espíritos, né, de classificação, para a gente entender. A gente está falando tanto de chegar à perfeição, de progresso, mas até onde a gente precisa chegar, né? Então, de trás para frente, nós temos os espíritos impuros, que são, podemos dizer, na sua maioria, nós que estamos aqui nesse planeta Terra. Por quê? Porque os espíritos impuros, eles são ligados mais à matéria do que ao espírito. E nós sabemos que hoje nós ainda temos essa ligação muito forte com a matéria, né? Então, são os espíritos que têm maior inclinação para o mal, têm uma intuição de Deus, mas não o compreende na sua totalidade. Depois viriam a segunda ordem, os bons espíritos, onde a predominância do bem é maior. Alguns têm uma predominância maior no lado intelectual, outros no lado moral, ainda não estão nessa perfeição total, mas já há uma inclinação maior, ou pelo moral ou pelo intelectual. E finalmente teríamos a primeira ordem dos espíritos puros, onde não há nenhuma influência da matéria, onde o bem prevalece integralmente e a sobriedade moral e intelectual é absoluta. Então, esse rumo a essa perfeição seria, dentre essas 3 classificações, o que a gente busca alcançar. Entendendo que nós ainda estamos distantes, mas que Deus nos dá realmente essa missão, essas missões e essas oportunidades
de estarmos caminhando em busca dessa perfeição total. É progressivo, é lento, é vagaroso, mas a gente sabe que é o nosso futuro, né? Nós nascemos puros, ignorantes, passamos por todas essas oportunidades, às vezes nos equivocamos. Eu comparo um pouco assim como uma criança, né? Estuda um ano inteiro e a gente deseja o quê? Passar de ano, né? Passar de ano letivo. E muitas vezes, por vários motivos, por preguiça ou porque realmente não teve um acompanhamento, ela repete de ano. E aí vai ter que, durante um ano inteiro, repetir aquelas ações para poder tentar passar. E às vezes nem assim, né? Mas um dia passa. E a gente, é mais ou menos assim a nossa vida, né? A gente tem uma encarnação em que a gente passa por várias provas, a gente vai aprendendo várias coisas e ao final dela, a gente presta conta, como a criança presta conta, passando de ano ou não. Então, eu digo para minha filha, um ano de escola perdido é um ano de atraso na sua vida, onde você poderia estar entrando numa faculdade antes, por exemplo, você vai estar entrando mais tarde. Da mesma forma é a nossa vida, né? A gente tem essa oportunidade de como se a cada vida fosse a cada ano escolar, e aí, muitas vezes a gente perde por vários motivos, e que a gente tenha esse pensamento de aproveitar as oportunidades, aproveitar essas missões, para que a gente possa estar evoluindo e não repetindo de ano. Eu coloquei aqui uma pergunta que eu acho muito importante, está no Livro dos Espíritos, na pergunta 785, qual o maior obstáculo ao progresso? Queria que vocês pensassem um pouquinho, cada um, qual seria o maior obstáculo ao nosso progresso? Quando vocês pensam em beber uma aguinha? Orgulho? Já ouvi alguns sussurros. Você acabou de falar agora mesmo. O apego às coisas materiais. Bom, segundo a resposta dos espíritos superiores, o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. O egoísmo tem a sua fonte no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a se considerar como acima dos outros. Acha-se com direitos superiores. A causa do orgulho está na crença que o homem tem de sua superioridade individual. Ele crê que é melhor que os outros e que não deve favores, mas que os outros é que devem a ele. Então, se a gente já sabe que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho, a gente tem que trabalhar esse orgulho. E não é fácil, né? Não é fácil. Muitas vezes, eu até tinha colocado nessa foto uma camiseta escrita eu e embaixo os outros, bem pequenininho assim, era eu grandão, 4 vezes eu, e embaixo bem pequenininho os outros. E eu achei interessante essa foto porque, mesmo sem querer, a gente age assim, né? A gente sempre age assim. Às vezes com o filho, né? A gente age um pouquinho diferente, né? Mas em geral, a gente age assim, no trabalho, na rua, né? Quando eu morava no Rio, às vezes eu pegava o metrô ou o trem. E aí é uma hora interessante de se observar, né? As pessoas ficam paradinhas próximo da linha, aguardando para chegar. E quando ele chega, abre a porta, as pessoas entram correndo para sentar. Por quê? Porque eu estou mais cansado do que os outros. E é uma coisa involuntária, não é que faça por maldade. E quando tem uma situação qualquer, né, em que eu possa me beneficiar, dificilmente eu penso no outro. Então, a gente precisa fazer esse trabalho que é vagaroso, mas de transformar essas ideias, né? Quando a gente conseguir entender que a
felicidade do outro nos traz uma felicidade muito maior, a gente vai começar a trabalhar esse orgulho, esse egoísmo, né? É tão bom a gente ver a felicidade do outro, mas no dia a dia realmente é difícil. Tem várias situações que a gente passa, né? Pode ser no trabalho, pode ser na rua, e a gente automaticamente. Então a gente precisa ir lendo, estudando, pensando, e aí chega um ponto que você olha para e fala: caramba, hoje eu estou melhor do que há um ano atrás. Por quê? Porque você foi trabalhando aquilo, foi trabalhando aquele egoísmo. Eu sempre tive muito hábito de dar coisas, né, as minhas coisas, né? Comprava uma roupa nova, sempre dava uma roupa mais antiga, e sempre fiz isso com a minha filha também. Mas ela tinha uma dificuldade infantil, né? 3, 4 aninhos desse processo. Mas eu nunca deixei de dar as coisas dela, sempre explicava o porquê. Ela tinha um chinelinho que já estava metade do pé para fora, mas ela amava aquele chinelinho. E eu queria dar o chinelinho e ela sempre. E aí eu sempre explicava para ela: filha, tem crianças menores que você, que vai caber bem os chinelinhos, que não cabe mais em você. E vamos dar e tudo. E sempre explicando, e ela aos poucos foi aceitando. Não foi fácil, foi lento, foi vagaroso, mas eu não desisti. E hoje ela dá com naturalidade. Eu falo: vamos fazer uma arrumação das suas gavetas. E ela vem, me ajuda, separa. Mas porque a gente foi trabalhando isso. Ela hoje está com 14, desde bem pequenininha, 2, 3 aninhos, que eu trabalho isso nela, de dar os brinquedos. Então, é um trabalho lento, mas que vale a pena a gente deixar esse egoísmo, né? Às vezes a gente chega em casa, aquela fome, aí vai na panela, tem 2 bifes, um gigante e um pequenininho, né? Mas a minha fome é maior que a do meu marido. Eu vou pegar o pequenininho e vou deixar o grande para ele. Mas ele nem gosta tanto de carne, acho que eu vou pegar o grande para mim e vou deixar o pequenininho para ele. Gente, são pequenas ações, são pequenas coisas, mas a gente vai trabalhando isso, e aí um dia a gente vê que a gente está melhor. Não é tão difícil assim. Gostou do bicho? Não, eu estou perguntando se ela está interessada na palestra, ela está adorando. Está adorando? Ela está adorando que você vai deixar o bicho maior para ela. Como eu também, estou muito interessado. Que bom, obrigada. Bom, e aí eu coloquei aqui umas palavrinhas de como é que o que a gente precisa fazer para superar o orgulho e o egoísmo, né? A gente já conhece, a gente ouve sempre, a gente tem que ouvir, né? De preferência todo domingo. Caridade, devotamento, abnegação, indulgência, benevolência. Então, às vezes a gente até quer fazer uma caridade, né? Mas vem aquela bendita preguiça, né? Preguiça é uma coisa assim que realmente prejudica a gente, mas nós somos mais fortes que ela. Então, às vezes num domingo, combinando, vamos a um asilo ou um orfanato, né? Aí eu penso: poxa, mas domingo, depois do almoço, eu com a minha barriguinha cheia, no único dia que eu tenho para dar uma dormidinha à tarde, ou para assistir futebol, ou o Faustão, mas não, tem que ser logo no domingo, depois do almoço. Então, essa preguiça é que atrapalha a gente, né, de fazer essa caridade. Então, a gente tem que trabalhar primeiro essa preguiça na gente, esse desânimo. E aí, quando a gente deixa a preguiça de lado e vai, o que acontece? É maravilhoso. A gente sai desses lugares com uma sensação de que nós ganhamos mais do que eles. Que a gente acha que vai lá para dar, né? Mas quando a gente volta, a gente sente como se a gente tivesse ganho mais do que essas pessoas. A tolerância, né? Como é que a gente pode pensar em elevação moral, em caminhar rumo à perfeição, se nós não somos tolerantes? Está doente, né? Eu acho que ele está dizendo que está doente, mas eu não acho que está doente, não. Aí o trabalho dele ficou para mim. Então a gente tem que ter essa tolerância, de entender que hoje é o dia
dia que ele faltar e amanhã pode ser o nosso, né? Tolerância dentro de casa. Eu já contei também uma história de algumas pessoas que eu gosto demais, né? A história da água benta. Eu uso, a minha mãe está morando comigo tem uns 6 meses, e eu tenho usado muito essa água benta. É complicado, porque ela está com uma certa idade, com algumas dificuldades devido à doença, tem dificuldades para caminhar. E aí deixou a casa dela para vir morar na casa da filha e do genro. E aí imagina que no dia a dia acontecem algumas situações, né? Coisas poucas do dia a dia, mas que às vezes nos irritam. E aí vem essa historinha que eu gosto muito e tenho utilizado lá em casa da minha mãe principalmente, que é da água benta, né? Uma senhora chegou na igreja e falou com o padre: padre, eu vou me separar, vim aqui me confessar porque eu não aguento mais. Meu marido briga comigo todos os dias. Todos os dias. Mas como é que é isso? Como é que isso acontece? Não, ele chega do trabalho, mal ele entra em casa e começa a reclamar. Reclama do patrão, reclama dos colegas de trabalho, reclama da condução, do ônibus cheio, que demorou. E eu que preciso falar para ele que eu fui chamada na escola, as crianças fizeram bagunça, estão com nota ruim, a vizinha veio reclamar da bola que caiu lá. E aí começa ele reclamar de um lado, eu reclamar do outro, ele não me escuta, eu não escuto ele, a gente só briga. Vou me separar, não tem mais jeito. E aí o padre fala para ela: olha, pega uma garrafinha, um litrinho d'água e entrega para ela, com essa água dentro. A senhora vai beber um gole dessa água, mas não vai engolir. Vai ficar com ela na boca o máximo de tempo que a senhora puder. E aí ela fala, bem incrédula, né? Tá, o senhor está pedindo, faça isso, não se separe, faça isso até terminar essa garrafinha d'água e depois volte aqui. Pega a garrafinha e vai para cá. Passado um mês, mais ou menos, ela volta com a garrafa vazia. Padre, preciso mais dessa água benta, ela é milagrosa. Aí o padre fala: ué, o que aconteceu com a sua vida, seu marido? Ah, mas melhorou muito, estamos ótimos. Primeiro dia, ele chegou, quando eu escutei o barulho do portão, eu botei o gole d'água na boca. Não engoli, como o senhor falou, né? Fiquei lá quietinha. Ele chegou, como sempre, reclamando do patrão, dos colegas de trabalho, da condução. Eu lá, quieta, com a minha água benta na boca. Aí, olhou para mim, foi tomar banho dele, foi jantar, foi dormir. No segundo dia, a mesma coisa. Ela já chegou falando menos. No terceiro dia, chegou, me deu boa noite, nem reclamou de nada, e assim foi. Padre, eu preciso mais dessa água, ela é milagrosa. E ele disse: não, a senhora não precisa dessa água. A senhora precisa não responder aos ataques do seu marido, porque quando um não quer, dois não brigam. E aí eu tenho usado essa água lá com a minha mãe, sem dar certo, vou dizer para vocês. Porque pela idade, pelas dificuldades que ela tem hoje, ela, que sempre teve problemas emocionais, hoje está bem mais aflorado, bem pior, porque minha mãe trabalhava, tinha uma vida independente. Então eu tenho que entender que hoje ela está limitada e com isso os sentimentos dela ficam mais aflorados. Então ela já discute por alguma coisa pequena, aí eu vou e revido, e aí piora a situação. Então eu lembro da água benta, fiz colocar na boca, fico quietinha. E aí a briga não evolui, né? O problema não fica pior. Então essa tolerância, esse entendimento a gente só tem estudando e colocando em prática. Eu hoje estou um pouquinho mais tolerante nesse sentido, mas eu estou com quase 50 anos. Não foi assim a vida toda. E tem muito a melhorar. Então, quando a gente pensa: ah, isso é fulano lá que consegue, eu não consigo, consegue sim. Todos podemos conseguir. Com os nossos filhos, com os nossos companheiros, companheiras, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Mas tem realmente que praticar, como a gente viu lá no começo, né? Transformação lenta, vagarosa, não é de uma hora para outra. Bom, eu fiz alguns slides, estavam muito engraçados, mas depois vocês não vão poder ver, de situações do dia a dia que não acontece aqui. Não acontece aqui no Maria de Nazaré, nem nesse bairro, não, nem em Rio Bonito, deve ser em outro município distante. Aqui ninguém faz isso.
enorme, muitas pessoas, como se fosse num banco, né? Vamos dizer assim. Aí a gente chega lá no banco, atrasado, como sempre, né? A nossa vida é uma correria. Chega no banco e faz o depósito, né? No caixa eletrônico. A gente olha, 300 pessoas, né? 200 pessoas na fila, ao nosso ver, né? E o horário de almoço está acabando, eu tinha que fazer aquele depósito. Aí eu vejo, né? A Leila lá na frente. Eu estou atrasada, mas só hoje que eu estou atrasada. Oi, Leila, tudo bem? Eu parto para lá e fura a fila. Vou falar bem baixinho, né? Fura a fila. Tá certo? A irmã já falou, né? Tá errado. Tá errado. Se eu estou ontem, entrando no plano da lua. A francesa. Ele ontem foi ver a peça que minha filha está encenando aqui bonito. Mas eu fiquei tão querido. Ele olhou, tá esquilo, já estava comprando. Eu vou então te contar um segredo. Sábado passado eu estava na fila, eu gosto de chegar cedo para ficar na frente, né? Foram 3 finais de semana de apresentação. Hoje é o último dia. E aí eu cheguei cedo, e aí daqui a pouco chegou a prefeita com o marido. Aí entrou na minha frente. Aí chegou o secretário de Segurança e Urbanismo com a esposa e a filhinha. Aí entrou na minha frente. Aí chegou o secretário de Gestão. Aí eu falei, gente, tudo autoridade, o que eu posso fazer? Ficaram todos na minha frente. Mas ali a gente está falando assim, ali é um ambiente assim, realmente muito informal, de muita amizade. Isso seria uma, como dizer assim, é uma desculpa, mas é realmente um local que as pessoas costumam fazer isso e os outros não têm aquele questionamento como no horário bancário, né? A gente está levando na brincadeira, mas no dia a dia realmente isso causa um transtorno que pode ser apenas uma reclamação verbal, mas pode partir para uma consequência muito grave, porque a gente não sabe qual é o sentimento daquelas 50 pessoas que estão ali naquela fila. Pode ter pessoas que já estão trazendo problemas, né, no seu dia a dia, sérios, e aquela pessoa que entrou na frente foi a gota d'água que faltava para derramar. E aí, de uma simples discussão, pode gerar a polícia, né, pode gerar um tumulto que o seu atraso, que é pequenininho, acabou, né? Então a gente tem que pensar nas consequências dos atos. Então essa questão da fila, realmente, a culpa é minha se eu estou atrasado. Eu tenho que me programar para estar dentro do prazo, né? Então a gente evitar. Chegou lá, viu a Leila lá na frente, tudo bem. Mesmo que ela me chame, não, obrigada, tá? Estou tranquilo. Gente, é dia a dia, tá? É realmente um exercício que a gente tem que fazer. Aí, na outra foto que eu tinha colocado, eu coloquei um emaranhado de filhos e um gato assim, que é também uma coisa que ninguém faz aqui, nem vizinhos nossos, nem a gente conhece ninguém que faça, que é o gato na luz, né? Aí a gente pensa assim, mas o governo cobra muito caro essa luz, ele está errando mais do que eu não tenho condição de pagar por tudo isso. Estamos errados. É fora da lei, é crime. Então nós temos que tentar fazer o certo. A gente não pode, colocando desculpa em outras coisas mais erradas, se achar que a gente está certo. Não, a gente está errado. Quando a gente rouba uma energia, outras pessoas pagam caro por isso. 3 anos de reclusão. Obrigada pela ajuda. Agora eu fico com mais medo aí. Então, gente, é muito simples. Pega uma folha de papel, bota de 1 a 31, bota aqui. O quilowatt é acumulado. Todo dia de manhã vai lá, olha no relógio e soma. Tem que gastar por mês X quilowatt. Nós mesmos fazemos, né? O quanto a gente pode gastar, o quanto a gente pode pagar. É uma verdade. Às vezes eu até falo com a minha filha, tá calor, você tomando um banho
meu pai, ele dizia o seguinte, na época não tinha nem chuveiro quente. Então ele dizia o seguinte, vai tomar água, abriu, resiste, se enrolou, fechou, se ensacou, abriu e acabou. Hoje em dia com chuveiro quente, cada água, tudo é um 30 minutos direto. Sabe, o problema do cara que faz hidrato, eu tenho 25 e tem isso. O cara de ar-condicionado, o problema do cara que faz hidrato é o seguinte, chuveiro elétrico ligado, aí liga o ferro elétrico, liga o secador de cabelo, aí quem gosta é ampla. É verdade, é verdade. Então, assim, se a gente acha que tem condições de ter um ar-condicionado, de podermos passar uma noite, né, no calor, uma noite tranquila no ar-condicionado, nós temos que ter condições de pagar por isso. Ou eu não tenho condições, não vou ter essa noite tranquila de ar-condicionado, ou eu vou ter condições para pagar. A gente não pode querer dizer assim, a luz é cara demais, por isso que eu faço gasto, por isso que eu roubo. Eu roubo. Pois não. Não, dá licença. Nós que colocamos o gato, pagamos a conta para ele e podemos planificar uma aparelho elétrico também. Justamente. Quem paga a luz regularmente acaba pagando uma conta que não é sua. A luz, ela poderia ser bem mais em conta se não houvesse tanto roubo de energia. Porque a conta que a empresa elétrica faz, ela já coloca na conta de quem paga direitinho porque não paga. 30% de 30%. Então, um dia, quando nós não tivermos mais esse roubo de energia, os outros cidadãos corretos vão poder pagar um pouco menos, porque a gente paga por essas pessoas que acabam desviando essa luz. Mas, gente, mais uma vez, a gente está falando, né, não é nem vizinho dele, não, é de outro lugar, tá? E aí, continuando com o que eu chamei aqui de rumo à evolução, né, que é essas coisinhas do dia a dia, eu vi esses dias na internet uma foto muito engraçada, não uma foto, é um desenho, e dizia assim, grávidas e idosos causam sono. Não sei se alguém viu, estava dentro do Facebook, foi muito engraçado. Então, é um desenho de mulher, uma grávida e um idoso em pé, segurando um ônibus lotado, e todas as pessoas jovens fingindo que estavam dormindo, todo mundo de olho fechado, né? Aí bem assim, tá, grávidas e idosas causam sono, né, no ônibus. E realmente tem gente que quando vê subir uma grávida ou um idoso, fecha o olho para fingir que está dormindo. Eu, como mulher, já várias vezes cedi o meu lugar para gestantes, para grávidas e outros homens sentados. Eu morava no Rio, morava no subúrbio, trabalhava no centro do Rio, pegava mais de 30 quilômetros de Avenida Brasil e é difícil, é cansativo, é engarrafado. E eu, nessa época, nem mãe era, mas eu imaginava o que era uma pessoa grávida andando naquele ônibus. E uma pessoa idosa também, você não pensa que às vezes ela está segurando, né, meio displicente, meio de leve, e uma freada, que o motorista às vezes é obrigado a dar, né, porque passa uma criança, um cachorro, qualquer coisa, essa pessoa cai e se machuca gravemente. Então, a gente tem que ter esse entendimento e passar isso para os nossos jovens. Porque na época em que eu era criança, que eu era jovem, isso era passado para mim. E hoje o que a gente vê é que os próprios adultos não passam isso para os filhos, né? A mãe está lá sentadinha com os filhos e não pega, coloca no colo, ou pede para o filho ficar em pé e dar um lugar para o idoso. Então nós temos essa responsabilidade de estar passando isso para os nossos jovens, nossas crianças de hoje. Porque, pelo menos na época em que eu era criança, era feito dessa forma. E um outro tema que eu coloquei era também um desenho de uma caixa de supermercado dando troco, né? Um dia desses, um filhinho de uma amiga minha chegou para mim todo feliz, foi lá em Itaboraí na faculdade. Às vezes ela levava ele para a faculdade, aí ele falou assim, tia, hoje me dei bem. Eu falei, por quê? Minha mãe mandou comprar um negócio lá na rua, fui lá, dei o dinheiro, quando eu peguei o troco, tinha mais do que eu tinha dado. Ele contou isso para mim na frente da mãe. E a mãe não falou nada, mas eu não aguentei, né? Ela deve ter ficado muito chateada comigo. Porque eu falei assim, você fez errado. Você fez errado, sabe por quê? No final do dia, aquela moça vai fechar a caixa dela, vai somar tudo e vai prestar conta.
contas e ela vai ter que tirar do bolso dela isso que ela te deu a mais. Ai, gente, mas é tão difícil isso. Como é bom ser um dinheirinho assim, né? Que a gente não estava esperando, né? Dou R$10 para pagar 8 e saio, sei lá, com 18. É bom demais. Mas a gente tem que ter essa consciência e tem que passar isso para os nossos filhos. Se a pessoa te deu o troco a mais, você tem que devolver. Agora, se te deu a menos, tu vai crescer, né? Mas que absurdo, fez de propósito. Coitado, às vezes fez sem querer. Então, se ela te deu a menos, você vai querer brigar, revidar. Agora, se te deu a mais, que felicidade. Bota no bolso, vai embora todo feliz e ainda sai contando para os outros. Então, a gente tem que ter essa consciência de que aquele a mais que veio para mim vai fazer falta para o trabalhador. Porque na maioria das lojas, dos mercados, quem paga é o próprio funcionário, o próprio caixa. Então que a gente passe isso quando a gente mandar um filho nosso comprar alguma coisa. Uma outra situação também é o lixo que a gente joga na rua. Uma vez um palestrante me contou uma coisa, eu quase não acreditei, mas ele era uma pessoa muito correta, eu conheço, e falei, não, ele deve estar falando a verdade, mas é difícil de acreditar. Ele disse que viu uma pessoa jogar um coco de um ônibus. Eu falei, gente, isso não pode existir. Se está passando um carro, vai fazer um buraco na lataria, né? Vai afundar. Se está passando uma pessoa, dependendo da velocidade que esse coco vai jogar, você bater na cabeça até mata. Eu vejo muito jogar latinha. Eu me envergonho de ver as pessoas jogando lixo na rua. Quando eu estou no centro do Rio, vou com muitas reuniões, faço cursos no Rio, às vezes eu compro um suco, alguma coisa e saio andando, né? Nossa pressa, nossa correria do dia a dia, saio andando. Eu posso passar quarteirões procurando uma lata. Enquanto eu não achar uma lixeira, eu não jogo fora aquele copo. Um papel de bala, às vezes eu tenho que fazer limpeza na minha bolsa, né? É papel de chiclete, é papel de bala, que eu vou jogando tudo ali dentro. Eu me envergonho de ver as pessoas jogando lixo na rua. Agora tem uma lei nova no Rio de Janeiro, eu adorei, né? Tomara que façam valer, né? Jogou lixo na rua, tem que pagar uma multa. Quero muito que... Eu falei, sabe por que eu quero? Porque eu nunca vou ser multada por isso. Mas isso não vem de hoje não, isso eu já estava comigo há muito tempo. Eu falei, eu nunca vou levar uma multa dessas, porque eu não jogo nada na rua. E a gente tem que ter essa consciência que o nosso lixo vai para o esgoto, vai para o rio e depois volta como? Alagando nossos carros, alagando nossas casas. Então isso é muito importante. Isso, gente, é evolução. Isso é progresso. É transformação. É o caso também de muita gente que vai ao supermercado, pega uma mercadoria qualquer, a outra cai no chão e deixa por ali mesmo. Com porque certeza. vem atrás, chupa ainda para Com certeza. Tem gente que chega ao ponto de dizer, se não tiver lixo, o lixeiro fica desempregado. Gente, pelo amor de Deus, é uma desculpa muito esfarrapada, né? Eu já ouvi várias pessoas falarem isso. Coveiro também precisa morrer, mas ninguém quer, né, gente? Coveiro também precisa. E por aí vai, gente. Eu tinha colocado até outras coisas, como por exemplo sobre venda do voto, né? Coloquei uma foto da urna eletrônica. A gente cobra muito, né, dos nossos políticos, dos vereadores, do executivo, mas na hora em que um político vem pra gente, né, e nos oferece, a gente pensa o quê? O que ele vai fazer pra mim? A maioria das pessoas não pensa, o que esse candidato a vereador vai fazer pelo meu bairro? Eu sou da seguinte opinião, eu acho que vereador, a gente tinha que votar naquele que é do nosso bairro e cobrar dele. Mas a gente na hora só pensa no pessoal. Você vai arrumar um emprego para o meu filho? Você me arranja um milheiro de tijolos? E aí depois como que você vai cobrar as ações que ele deveria fazer? Então essa questão do voto é uma coisa muito importante, é uma coisa que a gente tem que se conscientizar e conscientizar as pessoas da nossa volta, nossos familiares, nossos filhos, porque a política, mesmo para quem não precisa diretamente dela, ela está na nossa vida o tempo todo. O tempo todo. É no trânsito, é no asfalto, é na escola, o tempo todo. Então, mesmo os que têm mais dinheiro, que não precisam diretamente de um benefício público, mas ele anda na rua, se tem buraco, não afeta ele. Então, a gente tem que ter essa consciência de votar limpo, de votar com consciência
depois poder cobrar. Porque eu já vi vereador dizer para um eleitor: não vem me cobrar, eu te paguei R$50. E a pessoa tem que se calar. Então, para a gente fazer valer os nossos direitos, nós também temos que estar corretos, temos que votar com consciência. Outra coisa também, com relação aos animais. A gente vê muito animal pela rua abandonado. Eu acho que a gente só vai poder se dizer evoluído a partir do momento em que a gente trata os animais com respeito, com dignidade. Muita gente abandona o seu bicho pela rua. É crime também. Também é crime. Sim, senhora. Vamos só fazer queixa lá. Então a gente tem que ter essa consciência de que quando pega, né, pequenininho, é tão bonitinho o bichinho, é o filhotinho, pena que cresce, né? Igual bebê, né? Tão fofo, ele cresce. A gente tem que ter essa consciência, né? Às vezes nossos filhos, pai, mãe, eu quero aquele filhotinho tão lindo, tão fofo. Mas ele vai crescer, ele vai comer mais, ele vai precisar de cuidados veterinários. Então que a gente tenha essa consciência. Se eu peguei para criar, que eu vá criar com dignidade, não quando chegar mais tarde, por qualquer motivo, vou viajar, ou tá velho, ou tá doente, eu vou abandonar no meio da rua. Ou até, pior, ver as crianças maltratando animais, como eu já vi, criança tacando pedra em gato, em cachorro, e não fazer nada. Não, vamos levantar nossa voz, vamos dizer, não faça isso está errado, ele sente dor como você. A minha filha, quando era pequena, tinha mania, na casa da minha mãe, morava na casa da minha mãe tinha muita planta. Minha filha tinha mania de ir passando e batendo nas plantas. Eu sei que aquilo eu achava feliz, aquilo bonito, e ia batendo nas plantas. E eu sempre falava para ela, parava na hora e falava, filha, carinho. E eu ficava com a mãozinha dela fazendo carinho nas plantas. Depois de um tempo, ela passando na planta e falava assim, carinho, ficava passando a mão. Então, gente, é o nosso exemplo, é a nossa persistência, a nossa paciência que faz com que as nossas crianças tenham essa ou aquela atitude. A gente não pode pensar em evolução, em progresso moral, se a gente não pensar nessas pequenas coisas, nesse cuidado com as plantas, com os animais, que dirá com os seres humanos, nossos irmãos. Se todos somos filhos de Deus e todos somos irmãos, todos temos que ter o mesmo direito de igualdade. Para finalizar, eu tinha colocado uma figura de Jesus e estava escrito assim: amar e respeitar o próximo, a natureza, aos animais. Isto nos aproxima da evolução e do progresso. Isto nos aproxima de Jesus. Jesus, nosso exemplo maior. Hoje, principalmente no meu trabalho, quando eu tenho que tomar alguma decisão, e normalmente essas decisões afetam muitas pessoas, não é todo o tempo, porque às vezes é tudo muito corrido, mas em alguns momentos eu penso assim, como Jesus faria? Porque às vezes eu tenho que tomar decisões que podem beneficiar um grupo e não outro. E aí eu penso, o que Jesus faria? Como ele faria? E sempre procuro me espelhar nisso. Jesus jamais faria alguma coisa que fosse prejudicar alguém. Será que eu estou agindo corretamente? Então, que a gente possa, ou nos momentos de decisão, ou no nosso momento de dormir, do nosso sono, pensar, será que hoje eu agi como Jesus agiria, como ele gostaria que eu agisse? Com certeza, utilizando desses meios, nós vamos estar nessa marcha rumo ao nosso progresso espiritual, principalmente ao nosso progresso moral, já que às vezes ainda somos muito pequenos, ainda estamos muito longe da perfeição total, mas que a gente possa, caminhando cada dia, ir ao encontro desse progresso. Irmãos, muito obrigada pela oportunidade, pela paciência, muita paz. Fiquem com Jesus, com Maria de Nazaré.